Anatomia de uma Queda é sobre verdades, sobre ficções e sobre aquilo que aparece a partir da mistura desses dois aspectos, disfarçado nos detalhes íntimos de um relacionamento. Por isso, nos primeiros minutos do filme, embora não pareça, já tem pontos importantes para que a gente acesse aquilo que vai se construir na história posteriormente. É nesse primeiro momento que a gente vai conhecer a Sandra, interpretada de forma impecável pela Sandra Hüller, que é uma escritora que mora com o marido, o Samuel, e o filho de 11 anos numa região isolada dos Alpes. É também nesse momento que três coisas simultâneas estão acontecendo. A Sandra está dando uma entrevista sobre a escrita dela, o Samuel está trabalhando no andar superior da casa e o Daniel, que é o filho da Sandra, está se preparando para sair com o cachorro. Mas logo a entrevista é interrompida pelo marido da Sandra, que coloca em um volume muito alto o instrumental de Pimp, do 50 Cent, repetidamente para tocar. Ao mesmo tempo, o Daniel sai para passear com o cachorro, deixando a mãe e o pai sozinhos em casa. E na volta, ele tem uma surpresa dolorosa quando encontra o pai caído no chão, do lado de fora da casa, já sem vida. Nesse momento, a câmera da Justine Triet, que é quem dirige o filme, é bastante perspicaz ao mostrar alguns detalhes do interior da casa que chegam até o lugar onde o Samuel estava, mas que não deixam resquícios de que algo ali tenha sido propulsor para essa queda. A única coisa que se destaca é uma janela aberta, mas uma janela aberta pode significar muitas coisas. E acho que é esse sentido em aberto que a Anatomia de uma Queda coloca em cena. A partir daí, a narrativa se abre a uma investigação dividida em três possibilidades, que são: se o Samuel teria caído por acidente, que é logo descartada, se ele teria se jogado de lá ou se alguém teria o empurrado. A última possibilidade se torna mais viável para a investigação e junto dela também é nomeada uma possível culpada por essa morte, que é a Sandra. Mas o que vai se desdobrar a partir daí não é apenas a investigação de uma morte. Mais do que isso, o que se revela aos poucos são as camadas íntimas desse relacionamento entre a Sandra e o Samuel. E aí eu fiquei me lembrando que mesmo antes de saber do que se tratava o filme, o título dele, Anatomia de uma Queda, já tinha me chamado bastante atenção. Mas vendo o filme e depois de ver o filme, eu fiquei me perguntando, mas que queda é essa? Qual é a anatomia que se tenta examinar nessa história? Porque não se trata apenas desse corpo que cai, da morte que envolve essa queda, ainda que ela esteja no centro da história. Se trata também dos detalhes íntimos da vida desse casal e, portanto, daquilo que não se resume ao dia da queda, mas aos vários anos de convivência entre a Sandra e o Samuel. E nesse caso, a anatomia que está em jogo é a da própria história. É a história que é dissecada, revelando quedas, traumas, feridas. E é nessa estrutura complexa que verdade e ficção se misturam. Esse caminho é feito por meio de detalhes que, ao mesmo tempo que podem ser pistas para o julgamento, podem ser também resquícios de que algo nesse casamento não ia bem. E nesse sentido, eu acho curioso que um dos elementos que pode prejudicar a Sandra na investigação seja alguns respingos de sangue numa parede que poderiam indicar que alguém de fato empurrou o Samuel. E é curioso porque o próprio julgamento vai, de alguma maneira, reconstituindo passagens da vida desse casal, trazendo também os respingos das mentiras, dos arrependimentos e das decisões que os dois foram tomando ao longo da vida. Com esses respingos, a gente descobre que a relação da Sandra e do Samuel muda muito depois que o Daniel sofre um acidente que faz com que ele perca a visão. E a gente percebe também a fragilidade e a violência que, de alguma maneira, atravessava o relacionamento deles. Nesse sentido, o texto de Anatomia de uma Queda é bem perspicaz em condensar esses e outros detalhes da vida desse casal em uma gravação feita pelo Samuel um dia antes da morte dele, de uma discussão dura que ele e a Sandra têm. Nessa discussão se revela algumas coisas sobre como esse casal vinha funcionando já há alguns anos, e também de como o ruído na comunicação deles ia muito além do instrumental do 50 Cent. Por isso eu achei muito interessante que o roteiro do filme vá no cerne dessa comunicação, colocando também uma distância linguística entre a Sandra e o Samuel. Isso porque a Sandra é alemã e o Samuel era francês. E embora a língua em comum que eles pareciam mais usar fosse o inglês, algo dessa naturalidade deles entrava em conflito. Isso aparece nessa cena da briga e também no julgamento, quando a Sandra deveria responder em francês e as palavras nessa língua faltam a ela. Portanto, por mais que se apresentem provas, testemunhos, sempre vai haver dúvidas sobre o que de fato aconteceu naquele chalé, porque todas essas incompreensões são subjetivas demais para serem verificadas. E disso a Justine Triet sabe bem, não só sabe, como executa muito bem nessa história.
Por isso, embora a anatomia de uma queda haja um veredito para o julgamento, não há uma certeza absoluta sobre o que de fato aconteceu. As fronteiras entre a verdade e a ficção são tênues. O íntimo de cada um desses personagens às vezes é incompreensível até para eles mesmos, e, portanto, a anatomia dessa queda não é exata. Afinal, não é possível confirmar com exatidão a trajetória que os respingos de algumas decisões e escolhas vão ter na vida de alguém. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, e se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.